boa tarde. Já está no ar, plantão com notícias de Cabo Verde, África e mundo. Seja bem-vindo e previne sempre contra coronavírus. PCA da Emprofac reconhece que nesse momento de crise mundial é difícil fazer abastecimento de alguns produtos, sobretudo álcool, gel e máscaras. Entretanto, esse dia, na visita em Farma, o primeiro-ministro Flaba mantém gel desinfetante em quantidade suficiente e necessária para abastecer o mercado. Relativamente ao uso de máscaras, o Diretor Nacional de Saúde afirma que aconselha, por enquanto, seu uso para pessoas não autorizadas, tendo em conta a situação epidemiológica do país. Com a proibição da exportação de alguns produtos médicos e hospitalares pela União Europeia, devido à pandemia do Covid-19, o PCA da Emprofac afirma que fica difícil fazer o abastecimento que satisfaça todos, sobretudo as máscaras e álcool gel. Nós, os materiais que temos, sabemos que não são muitos, estamos a fazer a distribuição de acordo com as encomendas que temos, mas temos a perfeita noção de que não estamos a satisfazer as encomendas todas. Nós temos conseguido, com muito tato e com uma participação ativa da nossa diplomacia, temos conseguido fazer com que esses produtos, apesar dessa diretiva, com que os produtos continuem a chegar a Cabo Verde. E, na medida do possível, vamos fornecer tudo aquilo que chegar de Portugal, ou da China, ou da Infarma, no que se refere ao álcool gel, será distribuído às farmácias, no que se refere ao setor privado, e será distribuído também às estruturas hospitalares, que para nós também tem uma prioridade. No que diz respeito ao álcool gel, este responsável avança que já foi disponibilizada pela Infarma cerca de 860 frascos de 500 ml que são distribuídos pelas farmácias a nível nacional. De ressaltar que, quanto à utilização das máscaras por pessoas não autorizadas, o Diretor Nacional da Saúde, por enquanto, desaconselha o seu uso. Nós estamos num contexto em que temos 2 casos nacionais ligados diretamente a casos importados, que fizemos um conjunto de investigação para detectar eventuais contactos e fizemos testes e todos os contactos identificados até este momento deram negativo. Portanto, tudo isto está nas nossas preocupações. Nós somos pessoas sensatas e agiremos tecnicamente, não pela pressão do Facebook, mas nem pela pressão política, agiremos tecnicamente de acordo com tudo que soubermos e tecnicamente estamos habilitados para isso. E podem ter a certeza que, se houver necessidade de se usar máscaras, usaremos. Ressalta que o uso das máscaras depende da realidade epidemiológica de cada país. Agora, nota hoje para outros países de África, o presidente de Botsuana decreta estado de emergência para poder lidar com a pandemia de coronavírus, depois de ser confirmado o primeiro caso no país. Enquanto isso, Burundi já registra primeiros casos de infecção. Em uma mensagem para a nação, um dia depois que as autoridades confirmaram os 3 primeiros casos do vírus no país, Masisi disse que é claro que são necessárias medidas urgentes para lidar com a situação. A ameaça ao Botsuana aumentou consideravelmente devido ao fato de os países vizinhos terem visto um rápido aumento de casos, em alguns casos com mortes, explicou ele antes de apontar para o desafio colocado ao país, a diminuição taxa de testes realizada em casos suspeitos. O Botsuana também anunciou a sua primeira morte por coronavírus, apenas 24 horas depois de confirmar os primeiros casos. O governo disse que a vítima era uma mulher idosa que foi descoberta como tendo Covid-19 após a sua morte. Por outro, o ministro da Saúde do Burundi anunciou os primeiros casos positivos no país. Trata-se de 2 nacionais que contraíram o vírus depois de viajarem para Ruanda e Dubai, respectivamente. O resultado deixa apenas o Sudão do Sul como o país não infectado na região da África Oriental. E na Angola, mais concretamente na província de Lunda Norte, foi criada uma área para triagem de possíveis casos de coronavírus na campos de refugiados. O trabalho foi feito pelo Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, que ampliou o hospital com a criação de uma área específica para a triagem do coronavírus e prepara também no assentamento a criação de um centro de quarentena. Está igualmente disponível no local uma ambulância para transferir eventuais cidadãos que apresentem sintomas de coronavírus ou mesmo que estejam infectados para unidades hospitalares de referência. Os serviços de acesso à água,
também estão salvaguardados. No campo de refugiados do Luva, na Lunda Norte, estão concentrados um total de 6.196 refugiados, entre crianças e adultos, provenientes da República Democrática do Congo. Dados de contaminação pela Covid-19 no continente africano continua a aumentar. Já está mais de 5.300 infecções e 35% de países africanos já registra quase 200 mortes. Entretanto, o combate à Covid-19 continua. Secretária Executiva da Comissão Econômica de Nações Unidas para a África assegura que o continente já perde quase 30 mil milhões de dólares devido a efeitos de pandemia. Enquanto isso, o Banco Africano de Desenvolvimento aprova um empréstimo de emergência de 2 milhões de dólares para o Departamento Africano da Organização Mundial de Saúde para combater essa pandemia que, a nível mundial, já contamina cerca de 950 mil pessoas e já tira vida a mais de 48 mil. Fica direito, nós nos está fazendo nossa parte, fazer de bom e fica na casa com o Record TV.